Vamos lá. A nossa questão que iniciamos nesta noite o estudo é a 351. Na semana passada trabalhamos sobre a questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E os espíritos respondem: queres dizer se como homem lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim, é a resposta. Agora, queres dizer se ele lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e, se a acredita acima de suas forças, recorre então ao suicídio. A maioria das criaturas renasce e, por falta de informações, por não haver entendimento a respeito dessas leis, e porque também passa por aquele período do esquecimento antes do renascimento, vem com a ideia de que não sabe de onde ele veio e acabou caindo aqui. Como se ele fosse uma encomenda de avião, que um avião passando com muita velocidade, com a porta aberta, deixou escorregar e aquela encomenda caiu naquele lar. Muitos, inclusive, chegam a dizer para certos pais: eu não pedi para nascer, essas coisas, né? Foi você que me pôs aqui no mundo, você tem a obrigação de cuidar agora. Essas pessoas, por falta de orientação, sejam os pais, sejam os filhos, certamente vão ter dificuldades para entender esse mecanismo. E às vezes, só mesmo depois de muita batida de cabeça, de muita topada no muro, é que essa pessoa vai se preparar para entender a lógica. Quando já está mais velho, quando já passou do tempo, quando já fez muita besteira, ela vai abrir-se para esse mistério. Então é por isso que os espíritos respondem que se a pessoa lastima a escolha que ela fez, quando renasce, ela não vai lastimar, porque a maior parte não sabe que fez, não foi educada e não se lembra. Mesmo quando você, por estudar os conhecimentos espirituais em várias religiões, descobre e entende que isso é lógico, que somos nós os artífices do nosso hoje, nas vidas anteriores, algumas pessoas que, acreditando nisso, passam por determinados problemas graves, elas chegam a dizer assim: mas eu tenho certeza, eu não pedi isso não. Esse negócio de que eu que pedi, eu estou passando por isso, eu não teria esse mau gosto tão grande com esse negócio que está me acontecendo. Elas arrepiam a carreira diante de certos obstáculos. Mesmo que conscientemente ela saiba que aquilo é lógico, é algo que às vezes é difícil para ela admitir. Por exemplo, alguém que tenha um filho drogado, alguém que abriu o seu lar para receber um espírito viciado em algum tipo de fragilidade do caráter, seja do jogo, da bebida, da droga. Essa pessoa sofre terrivelmente com filhos assim. E é difícil você ouvir que, se você está sofrendo por isso, você também tem culpa nesse cartório. Você também está envolvido no processo de resgate daquele ser. Porque duas podem ser as situações. A primeira é que você é um espírito muito luminoso, um espírito muito nobre,
um espírito cheio de luz, que precisa, para galgar níveis superiores, entregar uma vida ao sacrifício. E então você pede para renascer na companhia de um outro espírito igualmente elevado, para receber na sua casa seres problemáticos, espíritos atrasados, débeis, viciados, que você não teve nenhuma responsabilidade para que eles fossem assim, com o intuito de recuperá-los. E a bondade divina, reconhecendo as qualidades morais daqueles dois, pode permitir isto. Porque ao solicitarem viver uma vida em sacrifícios deste nível, e vencendo estes desafios, aqueles dois espíritos conseguem os valores morais que permitam esta elevação mais rápida. Eles não terão necessariamente nenhum vínculo com aqueles espíritos, mas estarão submetidos a todas as mazelas daqueles que querem amá-los, renunciando à felicidade, renunciando à paz na família, renunciando a muitas coisas e empenhando-se para educá-los, custe o que custar. Fazem por amor. E então, nesses casos, não reclamam, não admitem que outros façam por eles o que eles devem fazer, amam os filhos por mais difíceis que sejam e não querem se livrar daquele fardo. Essa é a primeira circunstância, essa é a primeira situação. E a outra, nessa primeira, nós vemos o amor funcionando como uma alavanca que, para projetar alguns para mais elevadas condições, retira de condições inferiores outros, por devotamento. Outros irmãos que não têm nenhuma ligação com ele, amor puro. Não foi meu filho, não foi meu parente, não foi alguém que eu prejudiquei em outra vida. Amor puro. Essa é a primeira situação. A segunda é aquela que coloca todos no mesmo barco. Fizemos o mal, jogamos alguém no lodo, não é justo que o vizinho vá tirá-lo da lama. Porque a nossa responsabilidade é a de corrigir o mal que nós fizemos. Portanto, se aquele filho está diante de você numa condição assim, procure em você essa superioridade espiritual, esta quase asa construída em sua alma, essa nobreza que não reclama, que agradece a Deus o filho que tem, todos os problemas que ele te dá. E se você não encontrar isso em você, você faz parte da segunda hipótese. Está resgatando algo que ajudou a produzir, com a finalidade de melhorar-se também, na medida que melhora aquele que você tem que acertar. Portanto, o que nós vemos? Nós vemos seres que, mesmo renascendo, às vezes não têm consciência disto. E quando alguém explica para eles como funciona, não admitem. Não, é lógico esse negócio de reencarnação, mas deve ter uma terceira opção, porque eu sei que eu não sou anjo ou quase anjo, mas eu também não quero dizer que eu que joguei ele no lodo. Então inventa uma. Inventa uma terceira. Onde você não tem responsabilidade, mas está carregando o fardo que não é seu. E aí você tenta compatibilizar isso com a justiça de Deus. Deus é justo, fazendo com que uma pessoa que não tem compromissos arque com os compromissos de outrem. Isso é justiça? Isso é correto? Do ponto de vista cósmico? Que você não faça a lição e que seja o seu amigo o reprovado no fim do ano? Se você achar que isso é lógico, então tudo bem.
Invente aí uma terceira opção, mas diante da justiça do universo, nós sabemos que A não sofre pelos erros de B, como efeito. A lei de causa e efeito vincula o sujeito causante aos efeitos causados. E quando o indivíduo está fazendo isso em grupos, estes grupos são responsáveis, grupalmente, pelo resgate desses mesmos equívocos. Por isso, vejam só, o espírito quando reencarna, às vezes ele não sabe, às vezes ele não entende, e às vezes, mesmo sabendo, entendendo, não aceita. Então, dificilmente ele vai dizer, não, realmente, a culpa foi minha. Ao contrário, pode ele pensar assim, nossa, onde já se viu Deus fazer um negócio desse comigo? E aí nós nos lembramos daquele atleta alemão, que na semana passada nós comentamos aqui, um medalhista da Alemanha, medalhista olímpico, que se atirou de uma ponte, e quando foram atrás da família, descobriram que na casa dele, ele havia matado o filho de 15 anos, que estava na cama, paralítico, vítima de um acidente, onde ele fora atropelado 2 anos atrás, e o pai, que via antes o filho como um menino forte, uma promessa talvez do esporte, um outro medalhista, agora tem que descer de seus sonhos e dar comida na boca, e fazer a higiene na cama, o que pode representar para o orgulho um golpe terrível, muito maior do que as disputas olímpicas, nas quais as pessoas estão se candidatando a um pedaço de metal pendurado no pescoço, e o nome escrito em alguma relação de atletas de algum ano, de algum país que ninguém nunca mais vai lembrar. Ele não aguentou esse peso. E o que ele fez? Matou o filho e, obviamente, tirou a própria vida. Isso os espíritos estão explicando. Esse indivíduo pode achar a carga muito pesada. E se acredita acima de suas forças, recorre então ao suicídio. E é por causa disso que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma comunicação que leva o título Loucura e Suicídio, a explicação dos espíritos do porquê a doutrina espírita é um antídoto a esse tipo de fuga, a essa saída pela porta dos fundos. Eventualmente, alguns pensam, não, esse negócio de ficar falando com o espírito produz loucura, a pessoa fica trelelé da cuca, ai, começa a ouvir vozes, começa a ver espírito, ela vai ficar louca. Não. A doutrina espírita, tratando dessas questões com seriedade, ajuda as pessoas a entender que o que ela está não é louca, ela está ouvindo mesmo vozes que existem fora da sua cabeça. Que isso é normal, que se a pessoa trabalhar com consciência essas questões, ela não precisa ser internada nem tomar choque. Ela pode, compreendendo o fenômeno, ao invés de se matar, pode se tornar alguém que ajude, usando essa potencialidade da alma. E lá então nós encontraremos a explicação de que a doutrina espírita, por livrar o homem da ignorância e por explicar para ele como funcionam os mecanismos da mediunidade, é um antídoto, justamente o contrário, é um antídoto contra a loucura. E por falar na existência da alma indestrutível, por falar que aquilo que nós somos hoje continuaremos a ser mesmo depois que o corpo for enterrado, que não adianta a gente sair daqui pensando que vai aliviar o problema através do suicídio, porque do lado de lá nós vamos nos ver mais vivos ainda. As pessoas que entendam isto também se vacinam contra a tentação de fugirem do problema,
como alguns querem educar as pessoas, diz, se a coisa está ruim, então se mata, porque do lado de lá vai ser melhor. Não. Não só não será melhor, como aqueles que já fizeram isso, voltam e contam o que aconteceu com eles. Não estamos tratando aqui, portanto, de uma teoria religiosa. Estamos ouvindo as experiências daqueles que na terra sofreram o peso de agruras e resolveram matar-se. E que agora do lado de lá estão podendo contar qual é a sua condição. E dizem de como estão muito piores. E dizem da saudade que sentem do problema que tinham na terra que os levou ao suicídio. Para eles, muito mais brando do que os problemas que eles enfrentaram, estão enfrentando depois que tiraram a própria vida física. Os que gostam de estudar, os que têm vontade de aprender, vão encontrar pelo menos 9 ou 10 diálogos com espíritos suicidas na obra básica O Céu e o Inferno, ou, também conhecida, com o título de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na segunda parte desse livro, estão diversas comunicações de entidades em inúmeros padrões evolutivos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, espíritos suicidas. E eles contam. Kardec, com minúcias, traça o perfil nos diálogos que entretém com essas entidades, para que o leitor tenha uma ideia de como as coisas são. Fora isto, inúmeras outras obras espíritas confiáveis foram escritas também relatando este processo. Os efeitos perniciosos do suicídio. Quando então você está tentado a tirar a vida, fica sabendo que a coisa vai ser bem pior do que você está imaginando, pelo menos surge uma fagulhazinha que diz, e se for verdade? E se for desse jeito? Será que vale a pena correr o risco? E então muitas pessoas deixam de se matar. Ou deixam de se achar loucas porque compreendem o funcionamento normal dessas leis. Daí seria importante que nós nos lembremos dessa questão. Agora, a pergunta de hoje é 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, geralmente esse intervalo é de quanto tempo? Normalmente de 9 meses. Esse espírito que vai estar ali produzindo o futuro corpo, juntamente com o aporte dos materiais biológicos que a mãe oferece e a ação energética do mundo invisível, ele goza de todas as suas faculdades, esse espírito. Ele ainda não está domado pelo corpo, vamos dizer assim. Ele entrou em ligação com a célula ovo e a célula ovo começa a multiplicar-se. Mas ele ainda está como espírito, do lado de lá. Ele não está dentro da célula ovo. Está vinculado a isto. Então, Kardec, querendo mais informações, ele pergunta, nesse intervalo, que normalmente leva 9 meses, o espírito ainda goza das suas faculdades? Ele ainda pode raciocinar, pensar, agir com liberdade, mesmo que restringida pela ligação magnética que mantém com a célula que está se multiplicando? O que vocês acham? Sérgio, espera chegar o microfone. Imagino que a consciência que ele tem dele mesmo vai diminuindo aos poucos,
porque de certa forma ele está sendo colocado dentro de uma prisão, né? Hum. E passa por toda uma confusão. É isso que eu imagino. Você acha então que no começo ele tem mais lucidez, na medida em que a gestação vai aumentando, vai ganhando tempo, isso vai diminuindo? Isso vai regredindo. É isso que você quer dizer? É. Ok. Vamos ver a opinião da Dora. Eu acho que mais ou menos, porque ele não está totalmente encarnado, né? Então, existe a perturbação e isso Isso termina o raciocínio. ele não está totalmente, quer dizer, ele está somente ligado, Sim. né, ao espírito e com o passar do tempo, essa ligação fica pior, fica mais intensa. existe a perturbação, né? Hum. Que ele vai ficando mais perturbado conforme vai chegando o nascimento. Ok. Vamos ouvir agora a opinião do Nil. Antes de ler a resposta, eu marquei aqui, ele está atordoado, está perturbado. Porque ele não está completamente preenchido lá junto com... É com o crescimento dele que ele vai recebendo informação. Acho que dele mesmo. Eu vim de uma paz, para mim ele está numa paz lá. Agora ele vai entrar numa prisão. Para mim ele está perturbado. Para mim é isso que eu... Sim. Mas ele é um perturbado. Já vai nascer, coitado, perturbado. Perturbadinho. Leva para o hospício que ele está perturbado. É assim? Não, aí no crescimento é que ele vai repor. Vamos então, veja só, vamos trabalhar um pouco essa questão da chamada perturbação, porque este sentido de perturbação, ele pode ser mal interpretado. Nós temos algumas perguntas no Livro dos Espíritos que nos dão uma ideia dessa situação. Falam essas perguntas sobre a morte, como o espírito está no processo da desencarnação, não é? Chamada perturbação espírita. Pergunta 163 e seguintes. Essa perturbação, naturalmente, não é a mesma. Porque na morte, o indivíduo está lúcido, passa por um problema de saúde, um problema de acidente e logo depois perde a ligação com o corpo, certo? Mas nós vimos algumas perguntas antes desta 351 que a perturbação produzida pela reencarnação, ela é, inclusive, maior do que aquela produzida pela morte. Não é? Vocês lembram disso? A 339 diz assim: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. Na encarnação, entra nela. E nós observamos que este estado de alinhamento ou de falta de lucidez gradual, que vai se tornando mais intenso, ele vem no período preparatório da reencarnação, ele age sobre o espírito no momento em que o espírito se vincula ao futuro corpo, mas até aí, ou ainda aí, ele pode voltar atrás. Porque o espírito tem ainda autonomia para romper os laços muito sutis que prendem o perispírito dele ao corpo futuro.
E aí o corpo nasce morto, chamado assim, né? Um natimorto. Ou não é formado, ou é expulso naturalmente. Se isso ainda é possível, o espírito ainda tem lucidez, ele não está perturbado de todo. E na pergunta 350, nós vemos Kardec, inclusive, colocar essa questão. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás. Ou seja, ele já passou daquele período em que a sua vontade poderia ser exercitada para romper a ligação. Ele já está então meio grogão, sabe? Ah, meu Deus, eu estava... É como, enquanto você está... Vamos assistir o filme? Vamos assistir o filme. Senta aí, vamos assistir. Aí todo mundo senta para assistir o filme. Começa o filme, tá todo mundo assim, né? Aí vai aquele filme. Aí o povo... um se estica aqui, aquela voz, aquela cena meio lerda. Aí um vai... Daqui a pouco um começa a piscar assim... De repente, quando você viu que era tão legal o filme, já acabou, porque você dormiu, a televisão já saiu do ar, você acorda, meu Deus, o que era que eu estava fazendo aqui mesmo? Ou seja, enquanto você está lúcido, você ainda se recorda, mas depois que aquilo foi te hipnotizando, você imagina a perturbação como um processo desse. Quem já dormiu aqui na frente da televisão, levanta a mão. Isso. Esse dormir diante da televisão é algo meio hipnótico. Aliás, tem pessoas que para dormir precisam ligar a televisão. Porque se não ligar a televisão, fica rolando para um lado e para o outro, não dorme. Você em casa também é assim, né? A gente só espera que você não durma diante do computador, enquanto a gente está aqui estudando. Mas, diante da televisão, muitas pessoas precisam inclusive disso, para entrar naquele estado meio de, ai, que gostoso, agora é que eu embarco. Então, na medida que você começa assistindo, você está lúcido, mas vai entrando naquele clima, ouvindo aquele ruído, vai sentindo o cansaço do dia, vai se esticando no sofá, na poltrona, aí você se liberta, e a partir daí você não lembra mais de nada. Você não tem como voltar e falar assim, o filme acabou, muda de canal. Você está dormindo. Você já não tem o controle, aperta o botão aí do controle remoto, é só um botãozinho. Você está roncando, o corpo está... Então o processo reencarnatório é um pouco parecido. Até um certo momento, se você está, por exemplo, está vendo que você vai embarcar no sono e você não quer isso, você levanta, você vai lavar o rosto, você fica atento, você... faz alguma coisa para você, quando voltar, estar ligado. Você reassume o comando. É o caso do espírito que vai reencarnar, mas não quer a reencarnação, então ele fala, não, eu não quero voltar lá para o mundo, eu vou ficar por aqui mesmo. Então ele levantou, lavou o rosto, não quero mais. Vou ficar aqui, eu vou assistir esse filme, mas não vou dormir. Eu não vou reencarnar, vou ficar aqui. Agora, depois que ele apagou, que ele não saiu dali, não lavou o rosto e que ele se entregou ao sono, ele só vai acordar reencarnado. Aí já foi, já passou o filme, já passou o outro, a televisão já saiu do ar, já amanheceu o dia e ele ficou no sofá. Então, é muito semelhante essa perturbação com essa perda do controle. E nós vimos que na pergunta 339 os espíritos explicam que é mais longa a perturbação para reencarnar do que para desencarnar. Porque na reencarnação você vai começar a passar por isso em todo esse processo de preparação. Você vai entrando naquele negócio de dormir, naquele soninho bom. Mas quando você acorda no dia seguinte, não é como quando você que dormiu no sofá desperta no dia seguinte. Quando você acorda no dia seguinte, aconteceu um mistério com você, você virou bebê. Você não sabe onde você está, você dormiu deitado no sofá, e quando acorda é um montinho de carne assim. Fica lá, miando, gritando de fome, de frio. E aí você vai levar mais alguns anos
até você voltar a ter consciência do que você estava fazendo. O que é televisão, o que é o sofá. Imagina até você chegar de novo à idade adulta, para entender o que são essas coisas. Por isso que a perturbação reencarnacionista, ela dura mais. Porque o nosso cérebro, como nós já explicamos aqui outras vezes, não está totalmente formado quando a gente nasce. Ele não pode se formar plenamente no útero da mãe. Porque para ele formar-se com toda a sua potência no útero materno, o indivíduo não conseguiria sair pelo canal vaginal. Ficaria entalado. Aí alguém muito inteligente pergunta assim: mas era só fazer a cesariana. Abrir a barriga da mulher e tirar a criança. Mas a cesariana é uma conquista de, vamos dizer assim, com muito custo, 100 anos. E então, e os outros que tinham que nascer pelos métodos tradicionais, desde que o homem é homem, antes que alguém tivesse inventado a cesariana? Como que teriam nascido? Não teriam nascido. Para que esta coisa funcione, é preciso que o cérebro do ser humano seja espremido, portanto os ossos não estão nem calcificados, a caixa craniana está solta, para ele poder ser comprimido e ser expulso. Vocês observam que, inclusive, na maneira de nascer, a posição fetal para o nascimento é o encaixe da cabeça. Quando os médicos vão fazer o toque, os enfermeiros especializados, os obstetras vão fazer o toque para ver se a criança está pronta para nascer, é exatamente o que eles vão tentar. Eles vão ver se a criança já está com a cabeça colocada. Porque é a primeira que tem que sair. Depois que a cabeça passa, tudo mais passa. E olha que interessante. Ela fica no útero da mãe o maior tempo possível. Quando você vê uma criança, um bebê recém-nascido, pega uma fita métrica e meça. A cabeça é 1/3 do corpo. Se você medir a cabeça do bebê e você colocar 2 cabeças, você tem o bebê inteiro. Ou seja, ele foi crescer na cabeça o máximo que pôde. Depois que nasce, na idade adulta, a cabeça é 1/7 do corpo. Para você ter o corpo todo, você pega a cabeça e multiplica por 7 ou 7,5. Se for esses gorila, que nem o Ricardo aí, que nem o Leandro, esses caras aqui, é 7,5, 8 cabeças. Mas, na pessoa normal, 7 cabeças. Porque aí o corpo tem que se espichar. O cérebro cresce um pouco, a cabeça cresce um pouquinho mais, mas não cresce muito mais. Se você comparar com a sua cabeça de criança, como ela está hoje em termos de tamanho, ela cresceu muito menos do que todo o seu corpo cresceu. Então, o processo da perturbação do renascimento está vinculado à dificuldade do espírito acessar essa ferramenta que ainda não está pronta. Ela vai ser aprontada na medida da alimentação, na medida do amadurecimento, fora do útero da mãe. Por isso que a criança precisa de 2 para tomar conta dela. A princípio, pai e mãe. Ela não sabe fazer nada, ela só sabe esgoelar, pedir comida. E esgoelar quando está doendo. Eu comentei aqui, quando falamos dessa questão, que a girafa cai de uma altura de quase 3 metros quando nasce, sem SUS, sem qualquer tipo de travesseiro, sem anestesia, sem qualquer ambulância. Ela cai do alto, estatela no chão e tem que correr em 1 hora. Em 1 hora ela tem que se levantar e sair correndo com a mãe, porque senão os bichos vão comê-la. Ou seja, o cérebro desses animais, ele é bem menor e ele já está pronto. Então o máximo que ele precisa
é conseguir recuperar forças, manipular aquelas pernas varetudas que ela tem, aprender como que aquilo funciona, estimulado pela mãe, pelos outros animais do bando que ela vai tentar imitar, e em 1 hora ela tem que sair andando, sair correndo. Se você vê uma girafa com 3 horas de vida, ela já ganha de você na corrida. Porque o cérebro já está funcionando, ativado, porque ele está pronto. E assim com a maior parte dos animais. Só que com o ser humano não é desse jeito. Como que você pode ter... Por isso que muitos de nós não conseguimos lembrar das coisas mais simples da nossa infância. Até o processo da memória, a memória adquirida, não a memória trazida, a memória adquirida pela experimentação, ela fica enevoada ou ela fica apagada até um determinado período. Você só começa a se lembrar de coisas dali para frente, quando o mecanismo da memória esteve pronto e você passou a registrar as coisas, com capacidade de acessar. Porque antes você registrava, mas não tinha como acessar. Estava ali, mas você não sabia como mexer com os parafusos para identificar essas coisas. Por isso que a perturbação que vocês se referem, no caso, é essa dificuldade de entender, que vai diminuindo na medida em que a criança vai crescendo. Criança com 2, 3 anos hoje já tem capacidade de guardar muita coisa. Muita. Né? Mas, antigamente, eu ia com minha mãe fazer visita para mulheres que tinham tido nenê. E na primeira semana ninguém visitava. Só se admitia a visita da criança quando ela abria o olho. Então o povo ficava assim, ai, a filha da vizinha abriu o olhinho hoje, vamos ver? Fazia 8 dias que tinha nascido. Você imagina ficar 8 dias de olho fechado? Antigamente. Esse povo era muito preguiçoso. O povo que renasceu, não, eu quero ficar ainda 8 dias de olhinho fechado. O povo enrolava a criança que nem um charuto. Parecia aquele charuto de turco, quando vai fazer, né, comida árabe, síria, enrola na folha da uva, da parreira, né? Era aquela coisa assim, ó. É um defunto ou é uma criança? Então era aquela coisa toda embrulhada. Hoje em dia a criança já nasce falando. Não bate forte, senão te processo. Fala para o médico. Ou seja, a ativação da noção cerebral está muito mais estimulada por N fatores. Mas o que a gente observa é que quando o espírito começa o processo, ele vai passando por essas etapas. E em cada uma delas vai ficando mais complexa a sua capacidade de ação. Até um determinado ponto ele pode ir como quem está assistindo aquela televisão, aquele filme, e que, eu estou sentindo um soninho, não, eu não vou dormir, não vou me deixar dormir, eu vou levantar, lavar o rosto, pôr o pé em cima da pedra de gelo. Assim eu fico acordado. Mas se você deixar a coisa daí para frente, se não fizer nada, você vai cada vez mais ficando apagado, e você esquece. E no dia seguinte você desperta e fala assim, nossa, eu nem lembro que horas que eu dormi. Nem lembro que eu dormi. Não é? Vocês aí que costumam roncar diante da televisão, não é assim mesmo? Às vezes dorme de roupa do trabalho. Nem tira a roupa que você chegou da rua. Porque está cansadão, cansadona. E a televisão fez esse papel de ajudar você a ir para o outro lado da vida. Né? Então a gente observa o quê? No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza mais ou menos de suas faculdades, de acordo com a época. Porque ele não está ainda encarnado, mas está vinculado. Está unido. Ele não está reencarnado ainda. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito, advertindo-o
de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Quando você dorme, você também está nesse estado, assim, meio... Ai, será que eu consigo? Às vezes a gente fica no sono e não entende direito o que está acontecendo, o sono é meio perturbado, meio louco, meio estranho. Poucas pessoas conseguem guardar uma memória muito grande do sonho e menos ainda conseguem atuar no sono, agir e guardar lembrança lúcida do que fez com a própria vontade. Porque nós poderemos, se tivermos uma disciplina, poderemos dormir, sair do corpo com consciência, atuar no mundo espiritual como se estivéssemos acordados. E quando voltarmos para o corpo, termos noção do que fizemos. Mas, como a gente não tem esse preparo, não tem esse cuidado, não tem essa disciplina, nós acabamos dormindo sem saber que horas dormimos, porque você sabe que você deitou, não é? A maior parte de nós não sabe a hora que embarcou. Você sabe a hora que foi dormir. Aí leva um tempinho, você começa a ficar quietinho, de repente apaga tudo. E aí quando acende do lado de lá, você não sabe quanto passou, você não sabe onde você estava, você não sabe o que você fez, você vai se lembrar um pouco quando acordar no dia seguinte. Então os espíritos explicam que esse período é parecido com o estado do homem durante o sono. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias vão se apagando, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência como homem uma vez entrando na vida. A maior parte das pessoas não guarda essa lucidez de outras vidas. Como é o caso, a exceção daquele garoto que eu citei aqui, de outras pessoas que conseguem ainda acessar. E é interessante que essas visões ou essas lembranças, elas costumam ser normais na primeira infância. Naquela fase em que a perturbação do espírito está diminuindo, mas ela ainda preexiste, ele está mais perto da vida passada e do mundo espiritual do que da nova existência que ele já tomou no novo corpo. Então é mais fácil para ele acessar lembranças do seu inconsciente ou noções daquilo que ele já viveu. E é por isso que algumas crianças costumam dizer coisas da vida passada. Ah, quando eu fui tal coisa. Os pais que estão atentos, às vezes, percebem isso e começam a investigar, começam a meditar sobre as rotinas, as condutas. Mas a maior parte fala, moleque, para de ficar inventando, você está vendo muito desenho, para de ver essas besteiras aí, vamos cuidar, vai dormir agora. Então, nessas horas, as crianças não são muitas vezes levadas a sério. Não que elas tenham que ser endeusadas por causa disso. Mas se pai e mãe estiver com ouvidos de ouvir, ele vai anotar o que fulano falou, como é que ele dizia, para que isso não caia no esquecimento. E então ele possa, estudando essas situações do filho pequenino, que vai se esquecer delas, ele possa compreender mais para frente certas atitudes, certas inclinações daquele espírito, quando estiver na fase jovem, na fase juvenil, na fase adolescente. Porque é a mesma alma que está agora resgatando os seus problemas e suas dificuldades de outras vidas, nesta vida. Então, quando os espíritos dizem que este homem não vai ter a lembrança do passado, naturalmente, ele já está se referindo ao ser que renasceu e viu o corpo físico toldar essa memória dele como alma. Porque no primeiro período da infância, é muito comum ainda a criança se recordar de alguns flashes de outras vidas. Às vezes até como um projeto espiritual para que os próprios pais fiquem com a pulga atrás da orelha. Espíritos podem produzir determinadas alterações magnéticas na região da consciência, no corpo futuro, naquele corpo que aquela criança agora está ocupando,
para que, através de uma pequena janela, o espírito que está agora, como criança, se recorde e possa soltar as suas pérolas na hora do almoço, na hora do passeio, na hora da conversa em família. E então, pai, o que você falou aí, menino? Que negócio é esse? De onde que você tirou isto? E então começam mas de onde que ele foi? Esse menino falou que quando ele viveu na outra vida e foi meu pai. Meu pai? Ele está falando que meu filho. Como que é esse negócio de ser meu pai? Ah, é? Como que você chamava? Aí o cara fala o nome. Pô, mas ele falou o nome certo. Quem contou isso? Mulher, você falou para ele quem que era o meu pai? Não, não falei. Mas como é que ele acertou? Então, às vezes, como é o caso desse menino, que nós estamos falando aqui, que deu origem a esse livro, A Volta, isso se tornou um best-seller no mundo. Isso virou filme agora na televisão, porque é alguma coisa tão marcante, que chegou a hora disso cair no conhecimento do público através da ciência. Mas não é o único caso. Não. Na década de 70 do século passado, um pesquisador americano, Dr. Ian Stevenson, com quem o nosso Dr. Dr. Hernani Guimarães Andrade, um outro pesquisador espírita do Brasil, teve larga experiência e convivência. Esse Dr. Ian Stevenson escreveu um livro clássico que a maior parte dos espíritas desconhece e nunca leu. O título do livro, escrito naquela época, nos Estados Unidos, sem ser livro espírita, era 20 casos sugestivos de reencarnação. Está disponível hoje na literatura mundial. Qualquer pessoa que desejar ler, vai encontrar ele pesquisando a família, o lugar onde a criança nasceu, quem ela disse que foi. Isso na década de 60, 70 do século passado, com os parcos recursos da tecnologia. Fez com que ele pudesse publicar a pesquisa em um livro bem grosso, bem recheado de informações. 20 casos sugestivos de reencarnação. Com todas as provas, item por item, que demonstram esta coerência de pesquisa. A Ana Paula generosamente colocou aqui para nós o original, publicado, o copyright de 1966. Esse livro hoje ainda está sendo editado, já foi traduzido para o português. Ah, mas é de 66, está desatualizado. Não, continua sendo prova de processos reencarnatórios. Mas por que isso não virou filme? Porque em 66, em 70, ninguém estava muito preocupado com reencarnação, ainda havia um monte de outras coisas que estavam ocupando as ideias das pessoas. Não havia uma busca da espiritualidade, era preciso chegar na lua, era preciso conquistar tecnologia, era preciso ficar rico, era o esforço da riqueza, era aquilo que dominava o mundo, ainda tão atrasado. Mas chega um momento em que, pela força evolutiva das coisas e pela ação do mundo invisível, aquelas pressões psíquicas começam a fazer eclodir no seio da sociedade uma procura, uma busca por explicações. E nós estamos vivendo esse momento. Quando então a televisão se abriu para novelas espíritas. O teatro passou a fazer peças espíritas. O cinema passou a fazer filmes espíritas, declaradamente espíritas, sem falar nos ghosts da vida, que não eram espíritas, mas eram espiritualistas muito bem feitos. E então a explosão de bilheteria demonstrou que as pessoas queriam entender esse mecanismo. Obviamente, desta maneira, os espíritos começam a espiritualizar a mente dos encarnados. E então, como eu estava dizendo, projetam reencarnações com crianças
que guardam memória. Na hora da construção cerebral e da ligação com o passado, aquela janelinha fica aberta. E ela começa a dizer estas coisas. Alguns continuam a se lembrar, outros vão ficando perdidos no tempo, no esquecimento e quando chegam na idade adulta não recordam mais. Mas é exatamente o que nós vimos no filme A Vida na Outra Vida. Minha Vida na Outra Vida mostra isso. Adulta, a mulher sonhava com uma cidade, ela via a torre, ela sabia que ela já vivera lá e ela consegue, com o apoio do marido, voltar para um lugar na Inglaterra. Ela era americana, nunca tinha estado na Europa. E ela vai para o lugar, ela encontra a igreja, ela encontra o lugar, ela encontra inclusive os seus filhos da vida anterior, que já estão velhos. É um filme primoroso, porque não é espírita. Não foi feito por espíritas. As pessoas que fizeram o filme não são espíritas e não leram Allan Kardec para fazer. Contam uma história real, que se tornou também conhecida no mundo todo, graças a essa memória que se amplifica além da tumba. Por isso que os espíritos dizem, à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência como homem, uma vez entrando na vida. Mas essa lembrança vai voltar-lhe pouco a pouco a memória, quando ele retorna ao seu estado de espírito. Ele não perde a memória, porque a memória não está no cérebro, está na mente. Os arquivos que representam o acervo de experiências, eles são, quando muito, organizados por um computador biológico. Mas o armazenamento não é no corpo, não é no nosso cérebro. O armazenamento é na alma. E é exatamente isso que este programa que eu citei no começo está mostrando. Um cérebro que está impedido de atuar na vida física, porque a pessoa está numa situação de vegetativa. Quando alguém solicita que ela tome uma atitude mental, o cérebro está morto. Mas alguém atua sobre o cérebro e faz as células cerebrais reagirem como se o corpo estivesse jogando. Não pode o cérebro produzir raciocínios por ele próprio, quando ele não é capaz de sequer abrir os olhos, ou dizer que está com fome, ou administrar o processo da dor, pelos mecanismos automáticos das reações. Se a desconexão é de tal modo que a própria reação reflexa, que não depende do raciocínio, ela não acontece, de onde vem então a iluminação da mesma área cerebral que alguém que está lúcido pensa em jogar tênis e alguém que está em estado vegetativo, quando convidada a fazer o mesmo, também faz? De onde? Se o que ele escuta pelo ouvido não chega mais ao cérebro. Quem escutou, não escutou pelo ouvido. E quem escutou não precisou do cérebro. Acorda, Ricardo. Estou preparando você para reencarnar. Esse é o momento em que daí você cai do banquinho. Não foi o cérebro que escutou. Ele está impedido. Alguma coisa que pensa, escutou. E fez o cérebro funcionar pela capacidade de idealizar a mesma situação. O que faz uma pessoa normal, sem jogar tênis, pensar que está jogando. A pessoa lúcida não foi jogar tênis, ela não pegou na raquete, ela não vestiu a roupa, ela não foi na quadra, ela não suou, ela não jogou nem no videogame, ela apenas pensou
E isso ativou o cérebro. Vejam só, não foi alguma coisa visual, alguma coisa tátil que gerou a reação. Foi a imaginação da pessoa, do espírito que toma conta do corpo, que fez o cérebro funcionar naquela área. E no outro, quando o cérebro não funciona ou não está recebendo os estímulos externos, o que fez o cérebro funcionar? Uma inteligência que não depende do cérebro. Não é ela que está subordinada à célula. As células do cérebro funcionam subordinadas à ação da memória ou da mente que comanda, que governa o destino e as escolhas a respeito de tudo que um corpo tem que fazer. O problema é que, neste caso, aquele indivíduo que pensou em jogar tênis porque era lúcido, ele pode sair da experiência e jogar tênis. O outro, que não tem o corpo mais obediente, nunca vai poder fazer isso e vai parecer ainda um indivíduo vegetativo. Alguns que passaram por experiências desse tipo, em estágios vegetativos de muito tempo, inclusive eu acho até que houve um período nos Estados Unidos, há uns 4 anos atrás, em que se discutia a autorização para fazer a eutanásia de uma pessoa que estava já há alguns anos em estado vegetativo. A família pediu para o juiz autorizar, desligar os aparelhos que alimentavam a moça. Naquela semana, naquele período, 2 indivíduos que estavam em estado vegetativo há 25 anos, voltaram à vida normal. Acordaram no hospital. E começaram a falar. E começaram a contar o que acontecia, quem que eles viram, o que as pessoas diziam, como se referiam a ele. No mesmo período, isso foi notícia nos Estados Unidos. Ou seja, você vai pedir para desligar um corpo que você pensa que não funciona bem, mas você vai estar matando aquele veículo que está ainda coordenado pelo Espírito, que sabe o que está acontecendo. Tanto é a prova que o mundo espiritual certamente deve ter trazido de volta aqueles que estavam há 20 anos, 30 anos, vivendo precariamente, para que eles contassem. Apesar de meu corpo não responder, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Quando conversavam comigo, o que diziam a meu respeito. E essa é a mesma experiência das pessoas que passaram pelaquela circunstância de quase morte, a EQM. Experiência de quase morte. Ah, morreu. Então vamos dividir as coisas. E o espírito está vendo tudo. Porque ele ainda não está desencarnado, ainda está preso ao corpo. E ele vai voltar e ele vai contar para as pessoas que tudo que elas fizeram, tudo que elas falaram, ele sabe. A mente registrou, mesmo quando o cérebro já estava em uma condição alheia a todas estas coisas. Ok? O Valdiner levantou o braço. Pergunta, Valdiner. Seria possível fazer com o recém-nascido, que ainda estaria aí, entre aspas, vivendo da perturbação? Seria detectável essa perturbação? Assista este vídeo que eu citei, porque numa das partes do vídeo, cientistas estão analisando o cérebro de recém-nascidos, que eram considerados pelos cientistas da época como cérebros de pouca atividade, quase nenhuma. Inclusive, quando a cientista começou a estudar as reações neuronais dos recém-nascidos, a pessoa que a recebeu na cátedra da universidade disse: olha, o material que você está trazendo para ser estudado aqui é inócuo, porque nós já sabemos que os recém-nascidos praticamente não têm atividade cerebral. E depois de 30 anos de pesquisa, a conclusão foi que os recém-nascidos têm mais atividade cerebral do que os adultos. É exatamente o oposto. Assista isso e você vai ver a resposta a essa sua indagação. E essa perturbação, ela seria a perturbação
benéfica, diferente da perturbação que conhecemos Sim, claro. humana? Claro. Claro, não é uma perturbação de alienação. Seria de transição. Seria de confusão mental em função de você ainda não estar entendendo direito o que aconteceu. E você já tomou algum porre na vida? Nossa Senhora. Nossa Senhora não, eu estou perguntando você. Nossa Senhora eu sei que nunca bebeu. Vamos. Já tomou? Então, essa situação de você estar meio grogue lá, assim, não sei o que eu fiz, é algo parecido com a perturbação. Você não está alucinado, mas a sua mente não está funcionando ainda com a lucidez adequada para você tomar consciência do que está fazendo. Enquanto que naquele momento você até sabe mais ou menos o que estava fazendo, depois você esquece, não sabe direito. Aí alguém conta assim, ó, vem ver o que você fez aqui. Eu? Não fiz isso, não é possível. Não é? Então, não é uma alienação do ponto de vista de você matar a mãe, de você até a fogo em criança viva e ficar gostando do que fez. Não é essa alienação de maldade, essa perturbação, de ter espírito obsessor tirando você do caminho. Não. É a desconexão entre a lucidez do espírito e o veículo físico que ela vai administrar. Quando essa conexão começa a se fazer melhor, aí então você começa a ter uma noção mais clara. Às vezes nós temos alguns aparelhos, como é o caso de computadores, que funcionam com um sistema de Wi-Fi. Você tem teclados sem fio. Para que ele funcione, ou mouses sem fio, você precisa ter um aparelhinho colocado no computador principal e uma bateria ligada no teclado ou no mouse, não é assim? Então aí você começa a mexer, né? Aí chega um determinado momento que você escreve lá, fulano de tal, você digita o nome e o negócio pula a letra não sai. Você dá o comando não acompanha. O mouse, você começa a mexer o mouse assim, e o mouse não mexe, ou ele mexe assim, você puxa para cá, ele vai para cima. Por quê? Você está com dificuldade de fazer essa conexão entre a sua vontade e a resposta da máquina. Você não ficou louco. Aí você fala, está faltando bateria. Quer apostar? Você abre o reservatório da bateria, troca aquela pilha, põe uma nova, e funciona 0 km. Digita, até escreve antes do que você queria. Por quê? A bateria não estava fornecendo a carga necessária para que as teclas funcionassem. Não é você que deixou de ser um bom digitador. É a maneira pela qual o aparelho funciona que não estava funcionando direito. Entendeu? Bem, nós vamos ficar para a próxima semana com a pergunta 352. Você acompanha conosco amanhã não, na semana que vem, essa questão. Agora, nós temos as perguntas dos nossos telespectadores. A Dalila, que não indicou de que cidade está escrevendo, pergunta: no caso de Segismundo, é ele ou o pai que não aceita a escolha? Se for o pai, enquadra-se na pergunta 350? Veja só. Na questão do Segismundo, de que trata o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que nós comentamos na semana passada, há um antagonismo entre o pai, que renasceu, e o futuro filho, que antes de ambos renascerem, haviam acertado a possibilidade de voltarem na mesma família. O filho então se preparou para que depois que os pais reencarnassem, ele tomasse o mesmo caminho. E quando está se preparando, está já desejando fazer isso, começa a ocorrer um impedimento que nasce da liberdade do pai em não desejar voltar a viver com aquele que fora o algoz da sua felicidade na outra vida. Segismundo, em existência anterior, havia estragado o seu casamento, tornando-se amante da sua esposa. E agora que ele está casado com a mesma mulher, ele vai ter na ordem de primeiro filho aquele rapaz que vai ser agora o seu rebento. Então, na alma que ainda não conseguiu se livrar dos resquícios, nasce um antagonismo que dificulta a fecundação
do óvulo. Neste caso, o espírito do pai é convocado pelos mentores espirituais a um encontro pessoal com Segismundo. E Segismundo se apresenta diante do pai e humildemente pede perdão ao pai, de novo. Pede que o pai o desculpe. Diz que ele precisa renascer. E assim, envolvido pelo amor de Segismundo, espontâneo, naturalmente, e pela vibração generosa dos mentores que estão ali, por fim o pai aceita a mão estendida do espírito que será seu filho e o perdoa, dizendo que ele vai aceitar a condição de ser pai. Nesse instante, uma casca escura que cobria a atmosfera psíquica do futuro pai se rompe. E então a sua luminosidade pode ser vista pelos espíritos que estão ao redor. Coisa que leva o mentor Alexandre a reconhecer que o pai havia perdoado com sinceridade aquele espírito. E a partir daí então começa o processo da reencarnação. Veja só, a pergunta que você se refere está tratando, na questão 350, do arrependimento ou de voltar atrás ou lamentar-se. Quando nós estamos encarnados, nós guardamos aquelas sensações antagônicas contra pessoas, contra situações que nós intuímos no nosso íntimo, no nosso arquivo, vamos dizer assim. E essa intuição, esse mal-estar pode gerar aversões. E isto talvez pudesse ser equiparado a o indivíduo lastimar a escolha que teve e pensar em fugir dela. Porque pode ser, por exemplo, que esse homem, que vai ser o futuro pai, não tivesse tido essa atitude, ou que não houvesse entre eles uma afinidade, e nem houvesse essa preparação reencarnatória que houve no caso do Segismundo, porque ele merecia isto. Essas reencarnações de criaturas que não têm antecedentes meritórios, feitas assim em lares despreparados, pode gerar situações como a desse homem que eu citei aqui, que matou o filho paraplégico e se atirou da ponte. Isto é o quê? É um arrependimento daquela situação que ele não aguentou carregar. Ele seria grandemente herói se esquecesse que ele foi um atleta do corpo e exercitasse as virtudes do espírito e vencesse essa prova, apoiando o filho, lutando para que o filho não se sentisse inferior pelo estado físico em que se encontrava, mas preferiu outro caminho. Então, Dalila, nós temos a liberdade de escolha. Será que os espíritos não tentaram impedir que um pai fizesse uma coisa dessa? Claro que tentaram. Mas, na medida em que nós temos a capacidade de agir, nós temos liberdade e responsabilidade pelos nossos atos. E é assim que nós construímos o nosso destino. Acertando ou errando, nós somos proprietários dos efeitos das nossas ações. Então, poderíamos sim enquadrar a atitude desse pai em vamos dizer, um refugar diante de uma iminente situação desagradável pela lembrança do ontem. Mas isso não acontecia conscientemente. No caso do pai do Segismundo, ele, na consciência, durante o dia, lúcido, ele não sabia dessas coisas, ou ele não imaginava essas coisas. Ele só estava mais irritado, mais nervoso. Mas isso acontecia no espírito dele. Quando ele dormia em espírito, esta oposição se tornava patente. Tá bom? Muito obrigado, Dalila, pela sua pergunta. O Renato de Campinas. O mundo espiritual protege a mãe que carrega o filho no ventre para que ele possa nascer em segurança? Bem, Renato, todos nós somos objetos da solicitude divina. Grávidos, grávidas, porque hoje tem grávidos também, né? Existem experiências em que homens engravidam. E dão à luz, mas não pelos métodos naturais. Então, não importa qual seja a vontade, ou o merecimento, ou o acerto,
Os espíritos amigos estão sempre envolvendo todos os filhos de Deus. Mas não podemos esquecer que aqueles que o fazem por amor, que têm devotamento, são objetos de cuidados especiais. Sejam os que vão renascer, sejam aqueles que estão aceitando ser pais daquele espírito. Então, o plus, o que se faz a mais, sempre está em ligação direta com o merecimento. Não é com favoritismo, é com o merecimento e com aquilo que aquele espírito vai fazer para o que ele se programou na Terra. Então, é assim, mais ou menos, que a gente pode responder a sua pergunta. Tá bom, Renato? O Láucio de Franca pergunta: você citou tempos atrás que o Papa João Paulo II, através de um documento da Igreja Católica em 1998, dizendo que não existem nem céu nem inferno, que são apenas estados da consciência. Por que então o Espiritismo fala de umbral ou regiões umbralinas? Não seria a mesma coisa que o inferno sugerido pelos católicos? Láucio, a sua pergunta é compreensível naquelas pessoas que não conhecem o que é o Espiritismo. Alguns imaginam que o Espiritismo é igualzinho ao catolicismo. O católico tem o padre, o Espiritismo tem o palestrante. O católico tem a água benta, o Espiritismo tem a água fluidificada. O católico tem a missa, o Espiritismo tem a sessão mediúnica. O católico tem a hóstia, o Espiritismo tem o passe. Ou o benzimento do católico é o passe do espírita. O católico tem o capeta, o Espiritismo tem o obsessor. O católico tem o inferno, o Espiritismo tem o umbral. Mas essa é a visão mais ingênua que se pode encontrar naquelas pessoas que pensam que são espíritas ou que tenham uma ideia superficial do que seja a doutrina espírita. O Espiritismo é totalmente diferente do umbral, ou melhor, do inferno. O umbral é totalmente diferente do inferno. Não há qualquer linha de semelhança entre um e outro. Aliás, o umbral é exatamente o efeito do estado de consciência. Este que o Papa cita e que a doutrina espírita também fala. Daí ser importante que cada um de nós procure, dentro desta visão da doutrina espírita, amadurecer essa abordagem. Porque nada mais distante da verdade do que a premissa que você coloca na sua questão. Ela está totalmente fora do que a doutrina espírita fala que é umbral. Totalmente. Enquanto que, dentro da visão católica, o inferno é um lugar onde as pessoas vão, um lugar físico, onde tem lá um ser que foi devotado ao infinito, à eternidade, e permanecer ali, atazanando a vida das pessoas e fazendo vítimas. Não existe nada parecido. Nós aprendemos na doutrina espírita que o umbral é o efeito da consciência, que aliás André Luiz cita no livro mais simples, o primeiro, Nosso Lar. É um estado, é uma região na qual as pessoas vão desgastar a matéria mental negativa que acumularam, porque quiseram. Nem todos os encarnados, quando desencarnam, passam pelo umbral. E todos os que passam pelo umbral não ficarão lá para sempre. O umbral não tem chefe, não tem espíritos criados por Deus para serem maus, tem entidades como os homens, ignorantes, que um dia deixarão de sê-lo e poderão seguir seus caminhos, poderão tornar-se espíritos elevados, como muitos já o fizeram. O Espiritismo fala sobre isso porque ele explica os efeitos da consciência para que os encarnados amadureçam no que pensam a respeito das leis do universo e no que fazem nas relações entre os seres que estão ao seu lado. Como se conduzem, como pensam.
Desta maneira, poderemos evitar surpresas. Mas, em lugar nenhum da doutrina espírita, você pode encontrar semelhança ou identidade entre o inferno e o umbral. Ok? Muito obrigado, Láucio, lá de Franca, pela sua pergunta. A Kelly de Brasília, eu já vou depois deixar o Leonardo fazer a pergunta dele. A Kelly de Brasília fala: quando eu tinha 9 anos, sentia uma saudade muito grande, que me fazia chorar muito. Me olhava no espelho e via uma pessoa estranha. Pode ser possível que eu estivesse ligado à minha última encarnação? Pode, Kelly, é possível. Pode ser que você estivesse estranhando o novo corpo, em função de uma lembrança de outras existências. Pode também ser o efeito de uma saudade de um lugar onde você estava e agora não está mais, de onde você veio. Saudade que ficou com as pessoas que você convivia e que agora não poderá vê-las por um tempo. Há inúmeros motivos que podem fazer você ter sentido naquela fase essa angústia. Algumas pessoas, inclusive, depois de adultas, continuam a sentir essa angústia, continuam a ter essa sensação de saudade. Agora, como você está dizendo que se estranhava ao se olhar no espelho, talvez você estivesse realmente vinculada a uma outra imagem de você própria. Não, mas eu não sou essa pessoa, eu sou outra. No livro Laços Eternos, escrito pelo Espírito Lúcio através da nossa irmã Zíbia, existe uma descrição de uma desencarnação da jovem, a protagonista, que ela desencarna com 14 ou 15 anos, vítima da tuberculose. E quando ela vai para o plano espiritual, sem saber por que ela havia morrido tão cedo, ela é encaminhada para um processo de rememorar o seu passado e entender por que morreu daquela forma. Então ela começa a assistir a sua vida anterior através de uma tela, como se fosse um cinema. E em cada uma das sessões que ela passa de recordação do seu passado, ela volta a assumir traços daquela personagem. E quando termina essa lembrança, ela já não tem mais 14 anos, ela assumiu um corpo perispiritual dos seus 30, 30 e poucos anos, que é a maturidade daquele momento para o seu espírito. Ela então não se apresenta mais como a menina de 14, 15, 16 anos que morreu de tuberculose. Ela voltou à sua personagem nas existências anteriores com as quais ela se identificava, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Kelly. Pode dar para o Leonardo para fazer a pergunta dele. Fala, Leonardo. Bom, não é bem uma pergunta. Sim. A respeito da sua resposta para o Campineiro, relacionado a inferno e umbral, poderia se acrescentar, apenas para esclarecer os nossos colegas aqui, que a diferença básica, estrutural, impossível de defrontar, é que o inferno é considerado uma pena ad eterno, ou seja, ilógica, enquanto o umbral é convenientemente uma ascensão para melhorar a si mesmo. Sim. Essa é a diferença maior que existe entre o conceito de inferno e de umbral. Eu afirmo isso, espero que possa ser entendido Sim, é desta compreensível. maneira. Porque a resposta mais decisiva é esta. Entre as diferenças, que a dele é ilógica e a nossa é lógica. Sim. Falando em termos filosóficos, esta é uma constatação bastante fundamental. Filosoficamente falando, o que ele está explicando é que o inferno é uma construção teológica que se baseia na eternidade das penas, na punição indefinida. E, enquanto isso, filosoficamente explicando, na questão do umbral, isso é um estágio de transformação do espírito, como se fosse alguém que passa por um período de depuração para poder ingressar em um outro ambiente mais elevado. Filosoficamente, portanto, isso realmente é uma das fundamentais diferenças. Mas também existem diferenças de concepção não filosóficas.
de concepções lógicas, de concepções dimensionais, de concepções de estrutura física ou de vibrações que são também discrepantes, né? Então, em várias áreas, nós poderemos encontrar muitas diferenças entre o inferno tradicional teológico e o umbral dentro da visão da doutrina espírita. E agora vamos convidar a todos para a prece de encerramento do estudo de hoje. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor. Os ensinamentos que nos chegam fazem com que nós entendamos os porquês, que estudemos com a capacidade de raciocínio ativada e não fiquemos à espera de interpretações, de ideias feitas, de imposições, de conceitos não compreendidos. Obrigado pelos espíritos amigos oferecerem o material para o estudo que nos chega à consciência e nos permite liberdade para não acreditar nas coisas que não são racionalmente compreensíveis. Obrigado por tantos que estão em todas as áreas da vida, trabalhando para elucidar aquilo que até então era um mistério ou era uma proibição religiosa, a reencarnação, mas que agora de todos os lados, onde haja honestidade intelectual e coragem, surge, sem nenhum apelo, sem atropelos da lógica. Resgata-se dessa forma o entendimento da justiça do universo, que não prende os filhos que ama em cárceres sem porta de saída, que não contrata terroristas, não contrata jagunços, nem usa a ação de carrascos para provar que ama os filhos que colocou no mundo. Ao contrário, dá a todos a chance, inclusive, de serem maus ou fazerem a maldade por ignorância ou por preguiça, para que possam discernir entre o errado e o certo e por si mesmos escolherem. Como é bom entender que é a sabedoria que governa, não é a ignorância. E assim, que nós também possamos trilhar nossos passos através do entendimento lúcido, calmo e racional destas leis. É com essa gratidão que deixamos em silêncio a oração que você nos ensinou, encerrando o estudo de hoje. Pai nosso.